Mas antes a gente vai trazer mais uma polêmica envolvendo aí o desfile da Vai Vai, que homenageou o hip hop e teve a participação aí do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ele estava ao lado do militante Paulo Galo. Em 2021, Galo ajudou a incendiar a estátua de Borba Gato, na zona sul de São Paulo. Paulo Galo também é famoso por confessar ter roubado pedidos acima de R$ 500 quando trabalhava como entregador. Abre aspas. Quanto o valor ultrapassava R$ 500, eu não entregava, eu levava para casa, fecha aspas, disse numa rede social. O ministro Silvio Almeida foi perguntado se a participação de integrantes do governo valoriza o carnaval. E aí ele disse o seguinte, abre aspas, para o ministro Silvio Almeida, não é que valoriza a festa, valoriza o governo, valoriza a política brasileira, aproxima a política brasileira do povo brasileiro. Acho que não é a gente que presta alguma coisa para o carnaval, é o carnaval refunda nossa relação com o Brasil. Me sinto honrado, fecha aspas aqui para o ministro Silvio Almeida em relação à participação de integrantes do governo no carnaval. Silvio Navarro, quero te ouvir. Paula, queria destacar 2 pontos. O primeiro você já apresentou no enunciado, quando retratou a ligação que a polícia apura entre essa escola de samba, a Vai Vai, e o primeiro comando da capital, a facção criminosa mais articulada do país, hoje com atuação em 23 estados, maior do que o Comando Vermelho, por exemplo. Porque no documento da polícia, que a Folha de São Paulo teve acesso no final do ano, em dezembro do ano passado, ela cita especificamente o Beto Bela Vista, que responde pelas iniciais BBV no inquérito. E aí eu vou ler aqui um pedaço desse documento. Ele diz, a escola que Beto Bela Vista pertence ao quadro diretivo é sabidamente reduto da mencionada facção criminosa, o PCC, tendo inclusive procedendo há algum tempo atrás a expulsão de componentes que eram policiais justamente por este motivo. Ou seja, segundo a polícia, e aqui nós não estamos fazendo juízo, nós estamos reportando o que a polícia disse em documento obtido pela Folha de São Paulo, que um dos diretores liga a uma facção criminosa e que integrantes policiais civil, militar, foram expulsos da escola de samba por ser policial. E o que é que nós temos em 2024 no carnaval? Hoje, a escola fazendo uma apologia ao crime, é disso que se trata, demonizando policiais, demonizando, no caso, a tropa de choque. A tropa de choque é uma unidade, é o corpo da polícia para dispersar multidões, por exemplo. Por exemplo, é comum ver em estádios de futebol ou quando há algo, inclusive inconstitucional, acontecendo em praça pública. A polícia de choque, a tropa de choque é chamada para colocar ordem. Você tem o ministro dos Direitos Humanos que recebeu, assim como o ex-ministro da Justiça, uma senhora que responde pela alcunha Dama do Tráfico, que é ligada a outra facção criminosa, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. No caso, o marido dela está preso em Tefé, no Amazonas, ligado ao Comando Vermelho. E esteve lá, entrou pela porta da frente do Ministério da Justiça e também participou de reunião lá, no gabinete, não sei exatamente se foi no gabinete, vamos ser mais precisos aqui, no Ministério dos Direitos Humanos. Pois bem, você tem lá o Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, ligado ao PSOL à esquerda. Você tem esse sujeito que você acabou de mencionar, Paulo Galo, que incendiou uma estátua, um símbolo, né? Borba Gato, aqui em São Paulo. Qual é o recado que você está passando para a população? Estamos falando de carnaval, estamos falando de um desfile que aconteceu no Sambódromo, a céu aberto, uma manifestação artística, cultural. Qual é o recado que você está passando para a população? Você está defendendo o crime. Você está fazendo uma apologia, no mínimo, ao crime. E você tem um representante do governo federal. Então, quando um ministro dos Direitos Humanos, que é sabidamente um defensor do desencarceramento, do furto relativo, aliás, o PSOL também é, porque uma deputada do PSOL já apresentou projeto na Câmara dos Deputados para relativizar o furto.
Nós temos um presidente da República que acha que tudo bem roubar um celular, não é mesmo? Então, qual é o recado? E finalizo, que você está passando para a população. Você está do lado de quem? Da polícia, como disse o Piotr, aqueles 3 numerozinhos, 190, que você vai lá e disca em situação de perigo, quando o perigo bate à sua porta? Ou você está do lado de quem ataca a polícia, e quem ataca a polícia tem interesse em quê? Então aí eu acho que a escola de samba deve prestar atenção na mensagem que ela reportou, na mensagem que ela passou para a população como atividade artística e cultural. Na minha opinião, é uma mensagem muito perigosa no momento em que nós temos, na esfera federal, sobretudo, pessoas que aparentemente estão passando a mão na cabeça de bandido.